que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Vamos falar bem. Glória a Deus, aleluia. Pai Santo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tá travando. Irmãos. Minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir numa eterna canção. Minha voz se faz ouvir. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Seja o meu tempo já consagrado em meu labor, que meu sábio Jeová falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre sim. Toma, Deus, o meu querer, faz, ó teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor. A minha alma lava, Salvador,
Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vamos juntos orarmos mais uma vez ao nosso Deus. Logo após essa oração, nosso Armando estará nos lendo a palavra esta noite. Vamos orarmos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, diz aqui ao Pai, graças por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai, que já estamos aqui te louvando e te agradecendo o teu nome, Pai. Senhor, para essa oportunidade, teu filho que vai ler a leitura devocional do culto nesta noite, Pai. Que seja essa leitura para a nossa meditação, Pai, para a meditação dos teus filhos, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Grato a Deus por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar participando do corpo e do sangue. É um momento muito importante e se estamos aqui é porque o Senhor nos capacitou para chegar até aqui. Convido os irmãos para lermos em Isaías 53. Como de costume, eu leio os ícones, vamos ler os pares. Isaías 53. Amém? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subido como perante ele. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza aparemos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos bens, pela transgressão do teu povo, que foi. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou o moer, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verás forças antigas, prolongará os teus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará nas suas mãos. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele dará a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Portanto, derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração.
e que venhamos aprender, Senhor, como o Senhor passou por aqui, passou por toda dificuldade, foi traído, foi julgado, foi apontado, e por muitas vezes a gente somos julgados e às vezes não queremos seguir a Tua casa, Pai querido. Mas eu quero te pedir que o Senhor continue nos abençoando, nos cobrindo da Tua graça, nos dando entendimento e sabedoria, para que venhamos caminhar, Senhor, nessa estrada que o Senhor tem preparado para nós, e que possamos ter força, Senhor, para chegar até o final. Assim eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos só ouvindo as irmãs louvar e agradecer o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim.
Glórias a Deus. Estaremos ouvindo as crianças também louvar e agradecer o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Após as crianças, nós estamos apresentando os irmãos que estão conosco nessa noite. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Senhor, aleluia.
Mas para a nossa alegria está conosco, nosso companheiro, irmão, pastor Jonathan, está ele, sua esposa, seu filhinho, né? Até o louvor ali, juntamente com as crianças, né? Também Glória a Deus. participando já Aleluia. do grupo com as irmãs. Como vamos receber eles nessa noite? Seja bem-vindo em nome de Jesus e voltem sempre, sempre, sempre. Agradecemos a Deus pela vida deles e também o pastor José Fábio, né, que os liberou para estar aqui. Ele faz parte da liderança ali dos obreiros e para sair tem que ter autorização do pastor, né? Prontamente convidamos ele e o pastor também nos liberou para estar aqui conosco. Ela é ali da Igreja Madureira, mas nossa irmã bem próxima, mas que Deus possa nessa noite dar-nos a graça de estar usando ele de uma maneira bem especial para vir falar poderosamente com a igreja nessa noite. Que Deus nos abençoe, fique à vontade, faz de conta que aqui é o seu lar, a sua igreja e estamos juntos. Vamos ouvir, hoje é um dia que nós também não temos muitas oportunidades, porque temos que ouvir a mensagem e deixar um espaço de tempo ainda para servirmos a ceia. Vamos ouvir alguns nossos irmãos e irmãs, vamos ouvir a Simani com a palavra, por favor, aquilo que ela sentia no coração. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Bendito é o seu nome, Senhor. Amados irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, que meu irmão falou, né? É muito importante que mais uma vez nós nos encontramos aqui reunidos para participar dessa festa maravilhosa, né? Conseguimos chegar até aqui, mais uma vitória o Senhor Deus tem nos dado, né? O mês inteiro, muitas das vezes nós precisamos luta, tripulação, né, irmãos? Mas o Senhor sempre permanece para sempre. Ele sempre está conosco. E esse dia é um dia tão importante, tão maravilhoso, né? Que nós vemos essa mesa tão linda, preparada aqui. Nós sentimos que estamos numa mesa bem longe, bem distante, todos os irmãos reunidos na presença do Senhor, nosso Deus, em nosso meio, graças a Deus, né? O irmão diz que as horas passam muito rápido, né, irmão? Quando a gente começa a ouvir a mensagem da palavra do Senhor, não que as nossas são diferentes, né, mas tem algo mais ungido para que nós ouvimos nesta noite. Eu quero ler uns versículos aqui na palavra do Senhor, em Mateus 9, no capítulo 18, um versículo que nos diz: dizendo-lhe ele estas coisas, eis que chegou um chefe e lhe adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, e disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. E Jesus, chegando à casa daquele chefe, vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, e disse-lhe: retirai-vos, que a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo que o povo foi posto fora, entrou Jesus e pegou-lhe na mão, e a menina levantou-se. Muitas das vezes, irmão, a fé de muitos são poucas, né? Mas existe fé que só no olhar, né, que nem aquela mulher tocou na hora do Senhor para que fosse curada, e ela sentiu a ser liberta daquela enfermidade. E Jesus continuava sempre sendo o mesmo, né, irmão? E ainda naquela momento também ainda teve que ir até a casa daquele homem que pedia para que a sua filha, né, todos desesperados ali, que ela estava morta, mas não estava morta.
mas todos criam na palavra do Senhor, criam na presença dele, porque onde que Jesus está, no meio dele há muita paz e amor, alegria, e muitos que sejam curados, né, irmão, libertados de muitas enfermidades. É isso que nós somos gratos cada dia, porque nós sabemos que nós temos esse Deus puro, esse Deus fiel e verdadeiro para sempre na nossa vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir a Patrícia também com a palavra. Eu quero sentir no coração, aleluias. Glória a Deus. O Senhor é fiel. Fala os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero agradecer a Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade. Nós estamos na casa do Senhor, podendo se acercar à mesa do Senhor. Que o Senhor venha nos fortalecer, para que nós venhamos vencer mais um mês na presença do Senhor. Porque não tem sido fácil as lutas, mas são muitas as vitórias. Porque o Senhor tem se feito presente em nossas vidas. Então vale a pena a cada dia, a cada momento. E eu quero ler aqui no Salmo 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Nós sabemos aonde nós temos que estar guardado, aonde é o nosso esconderijo, aonde é o nosso secreto, porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor tinha um encontro marcado com cada um de nós. Então vale a pena nós abrir a nossa boca e glorificar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele é digno de honra e de glória, e todo louvor é para Ele. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias, glórias a Deus. Vamos abrir a semana de palavra. Eu quero sentir no coração. Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Eu salvo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Vamos estar meditando aqui. É um salmo conhecido, mas é o que Deus colocou no meu coração. Aleluia, Jesus. Então, Glória ao teu nome, Senhor. vamos ler aqui o Salmo 23, que Deus colocou. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Glória a Deus. Então, no versículo 6, só por nós termos o privilégio de estar na casa dele todos os dias, Aleluia. ele nos garante que nós passamos pelo vale, mas estamos protegidos por ele. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. São que quase todos conhecem, né, por dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa é uma garantia que Ele nos dá e é importância para as nossas vidas, né? Sabemos que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos falta. Vamos ver a Kelly louvar o Senhor? Glórias a Deus, aleluia. Louvado e agradecido ao nome
do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Salve Maria, igreja, com a paz do Senhor. Amém. Deixou o esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui, estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, amém. Glórias a Deus, aleluia. Tudo perde o valor se isso não for amor. Aleluia, glórias a Deus. Vamos ouvir a Rília louvar ao Senhor. Enquanto ela louva, nós vamos recolher as ofertas, dízimos, ofertas que nós trouxemos para a casa do Senhor. Glórias a Deus. As andorinhas.
Glória, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos ouvir o João também. João é o Davi. É o Davi. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, os irmãos, a paz do Senhor. Amém. Eu vou ler em Salmos 112. A felicidade daquele que teme a Deus. Louvai ao Senhor, bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer, e sua descendência será poderosa. Na terra, a geração Aleluia. dos justos será abençoada, fazendo a riqueza haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aleluia. Aos justos Glória a nasce Deus. luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem-já ao homem que se compadece e empresta e dispõe as suas coisas com juízo. Na verdade, que nunca será falado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração, bem formado, não temerá, até que ele seja cumprido. O Senhor, o seu desejo sobre os seus inimigos, ele liberará, dará aos necessitados, a sua justiça permanecer para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá o desejo dos ímpios. Permanecerá. Agradeço a oportunidade. Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Palavras aqui que eu sempre costumo dizer aqui. A congregação é uma escola. Desde o pequenininho ao grande, todos aprendem, todos têm a oportunidade para seguir o caminho, né? Assim, na presença do Senhor. Vamos ouvir aquele também com a palavra. Eu sei que não está podendo louvar, mas uma palavra em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. E mesmo os pais por Jesus, amém? Amém. Que eu tomei a boca, mas vamos exaltar o nome do Senhor. Nós estamos com uma mesa posta, amém? Louvamos a Deus por essa oportunidade, por estarmos reunidos, porque a Bíblia vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, se nós estamos aqui, isso é motivo de nós estarmos alegres, sorridentes, dando glória a Ele, porque você tem fôlego de vida, porque você tem a sua família, porque você tem os seus filhos aqui. Isso é motivo de adorar ao Senhor. Se nós vamos parar para pensar lá fora, quantas pessoas estão nos hospitais querendo, tendo sede de estar aqui. Aleluia. E nós temos essa rica oportunidade. E ainda mais de poder participar do corpo, do sangue do Senhor. Isso é uma alegria, isso é um prazer. Então, se você está aqui, se alegre, glorifique a Ele, exalte a Ele, porque mais Ele tem a fazer por nós, né? Muitas vezes eu adoro o menino que fala que o que eu vou dar a Ele, se tudo é dele, se a glória é dele, se o louvor é dele, tudo é para Ele. Aleluia! O menor glória que você der a Ele não é nada, porque tudo é dele, tudo pertence a Ele. Aleluia. Mas exalte a Ele, porque Ele está aqui, eu já senti a presença dele. O salmo que a nossa irmã Nadir leu, que lindo, o Senhor, Ele é o nosso pastor, e se nós temos Ele, nada vai nos faltar. E disse: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem não deseja estar à beira das águas tranquilas com paz? Refrigera a minha alma, aquieta, Ele tem paz, Ele tem alegria para a sua alma, Ele tem a força, Ele tem a cura necessária para que você possa continuar seguindo. Ele é tudo que nós precisamos para seguir. Aleluia. Eu vou deixar para a meditação dos irmãos o livro de Salmos, Salmo 46, versículo 10, que diz:
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Aleluia. O Senhor seja o seu refúgio, a paz que você necessita no tempo da tribulação, a alegria nos seus dias, para que você possa seguir confiante de que Ele é tudo que você precisa para seguir em frente. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Estamos felizes com a presença do Ronaldo, da Juliana. Um pouquinho mais para longe, mas a distância não impediu, né, de estar aqui nessa noite por ali para a Regente, né? Mas louvamos a Deus pela vida dele. A Cris, quando ela chegar, está até ali do lado da Juliana. Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a Juliana com louvor, logo após o creio que ela dá para nós ouvir a mensagem, né? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Saudando a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Jesus, aleluia. Que ódio. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.
Glória, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me enganei, só faltou só a irmã que nós não vimos hoje, irmã. Mas Deus abençoe, fique em paz. Vamos ouvir agora a mensagem, né? Vamos juntos recebermos nosso irmão, ficamos de pé, oramos por ele. Vamos juntos, maravilhoso Deus, daquele Pai, daquele Pai, que já estamos te louvando, te engrandecendo o teu nome, Pai. Ouvimos palavras, testemunhos, Senhor Deus, mas agora vamos ouvir o teu Filho transmitir a tua palavra, Pai. Continua usando, meu Pai, que cremos que o Senhor tem sempre usado, Pai, mas usa nessa noite de uma maneira especial, Senhor Deus, para falar com a tua igreja, Pai, que nós te pedimos e já te agradecemos, porque nós cremos em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quantos estão felizes nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Mais um mês vencido, né, irmãos? Muita batalha, muita luta, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Irmãos, quando trouxe a Bíblia, diga amém. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 24. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 13, versículo de número 24 em diante. Enquanto os irmãos encontram, eu quero agradecer aqui essa rica oportunidade. Agradecer a Deus primeiramente, segundo a minha família, minha esposa que me acompanha, meu filho Emanuel. Quero agradecer ao pastor dessa casa pela oportunidade. Deus abençoe sua vida, pastora. Deus abençoe sua vida, sua família, sua descendência. Trago também um abraço, pastor, do nosso pastor, diretamente. Vou mandar um abraço para o pastor Carlos. Convida ele para vir aqui também qualquer dia. Senhor, mas a sua pastora, seu gênero, será muito bem-vindo em nosso meio. Deus abençoe, tá? Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João 13, vai dizer o seguinte, versículo 24, apenas 3 versículos. Então Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava, e inclinando-se a ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é este? Jesus então respondeu: é aquele a quem eu dar o bocado de pão molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Glória a Deus. Agora abre a tua Bíblia em Apocalipse, no último capítulo, livro do Apocalipse, rapidamente. No último capítulo 22, versículo de número 14, eu quero ser bem breve. Sabe que tem logo após aqui a cerimônia, não quero ser muito extenso, mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Apocalipse 22, versículo 13 e 14 vai dizer: eu sou o Alfa e o Ômega, sou o princípio e o fim, primeiro e o derradeiro. Pois bem-aventurados são todos aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Glória a Deus. Glória a Deus. Pergunto para os irmãos nessa noite: quem quer entrar na cidade pela porta? Aleluia. Pergunta para esse irmão que está do seu lado. Fala assim para ele: você quer entrar na cidade pela porta? Antes dos irmãos se assentar, vamos orar. Senhor Deus, maravilhoso Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos, Pai, para simplesmente, Senhor, te adorar, engrandecer, bendizer o santo nome do Senhor. Pai, abençoa cada um que se adentraram dentro dessa casa, abençoa o pastor dessa casa, Senhor, dá força para ele, Senhor, dá saúde para ele, para sua esposa, para a tua família, Senhor, e para todos aqueles que se adentraram nessa casa, seja edificado pela tua palavra, Jesus. Senhor, nós aguardamos a tua vida gloriosa, Papai querido, nós sentimos a tua presença em nosso meio, que tudo, Papai querido, seja feito para a tua honra, para a tua glória, em nome do bendito teu Filho amado, Jesus. Você pode se assentar. Aleluia.
Todas as vezes, pastor, que eu vou pregar nas igrejas de Belém, o costume da gente, às vezes eu vejo as oportunidades, a gente fica alegre, né? Fica feliz de ver cada irmão. E às vezes eu já corro para bater palma, irmão. Mas é costume, né? É costume da gente. E é por conta da felicidade da gente. A gente vê os irmãos entoando. Conheço aqui a irmã Nadir, que veio aqui em cima, né? Que Deus seja louvado, irmã Nadir, pela sua vida, né? Deus continue te abençoando. E melhor que aqui, irmãos, vai ser o céu, né? Melhor que aqui vai ser o céu. Lá a Bíblia vai dizer que nós assentaremos na mesa com Abraão, Isaac e com Jacó. Bíblia de Mateus, capítulo 1. Então, irmãos, eu quero ser bem breve na palavra. O pastor aqui já me deu um tempo, o pastor já puxou minha orelha. Deus seja louvado. Mas o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Foi os últimos momentos do nosso Senhor. Mas antes de adentrar nesse texto aqui, o qual eu li, também referido lá em Marcos, capítulo de número 14, eu quero aqui explicar rapidamente o que era a Páscoa no Antigo Testamento, né? A Páscoa era ato que o Senhor fez como um memorial para que os homens ali tirados ou retirados pelo nosso Senhor do Egito tivesse como lembrança, como um ato cerimonial, pastor, para que aquele povo lembrasse da obra que Deus fizera para tirar aquele povo da escravidão. Jesus, quando andou por essa terra, eu fico muito maravilhado quando eu entro no Novo Testamento, porque uma coisa é a gente entrar no Antigo Testamento e ver o nosso próprio Senhor falando diretamente com o homem, já é algo sobrenatural, já é algo incrível. Mas quando eu entro no Novo Testamento, mexe muito comigo, porque eu vejo o próprio Deus sair do teu trono e habitar no meio dos homens. É algo, pastor, que mexe comigo. Você imagina um Deus que criou todas as coisas, criou os céus e a terra. De repente ele entra no ventre de uma virgem, aleluia, e esse mesmo Jesus está aqui hoje. Eu não sei se você pode sentir essa presença, mas eu já consigo sentir, aleluia. E a Páscoa no Antigo Testamento foi um ato que o Senhor colocou no meio de Israel para mostrar, aleluia, e para que aquele povo entendesse que agora eles não eram mais um povo escravo, agora eles não eram mais um povo cativo, agora aquele povo foi tirado daquele lugar chamado Egito. Então o Senhor faz uma promessa com aquele povo, com mão forte, braço estendido, ele arranca aquele povo daquele lugar. Aquele povo, ele é testemunho ocular daquilo que o Senhor fizera no meio deles, de todas aquelas 10 pragas, pastor, que o Senhor colocou quando o faraó endureceu o coração. Aquele povo que foi retirado da terra do Egito, eles foram testemunhas oculares do Senhor Deus que abriu o mar vermelho e fez aquele povo passar em terra seca. Aleluia, aquele povo viu todas as coisas. Então o Senhor coloca no meio da congregação, no meio de Gilgal, no meio de Israel, aleluia, um ato cerimonial como esse, que era sombra para o Novo Testamento do Messias que havia de vir. Aqui, pelo irmão, já foi falado do Salmo 53 do servo sofredor, que ali era um ato, aleluia, uma palavra profética que simbolizava a vinda do nosso Senhor. E aquela passagem ela mexe muito comigo, que vai falar do nosso Deus, aleluia, que se habitaria no meio dos homens e ia passar por um ato muito sofredor. É por isso que é chamado do servo sofredor aqui em Isaías 53. Mas a Páscoa era contida, aleluia, o Senhor ordenou a Moisés os atos cerimoniais que precisavam, aleluia, ser estabelecido dentro da casa, pastor, de cada pessoa ali no meio de Israel. Então o Senhor falou assim: Moisés, você vai precisar de algumas coisas para doutrinar esse povo, aleluia. E o Senhor falou assim, dentro, aleluia, no dia da Páscoa, porque até nos dias de hoje 3 festas importantíssimas para o judeu no dia de hoje, que é a festa da Páscoa, Tabernáculo e Pentecoste. Essas festas, ela é, aleluia, realizada até nos dias de hoje do mesmo jeito que está aqui na Bíblia. Tanto é porque o judeu, ele não reconheceu o nosso Senhor Jesus como o Messias deles. Para eles, o Messias ainda vai vir, pastor, aleluia. Então eles ainda fazem essa cerimônia, e para eles esses 3 dias é sagrado, mas o nosso Jesus, ele já veio, aleluia, e ele é o sacrifício vivo, e ele está aqui nessa noite.
Mas o Senhor disse a Moisés: Moisés, fala para eles que eles vão precisar de um cordeiro, e um cordeiro que não tenha mancha nem mácula, aleluia, um cordeiro que precisa ser totalmente limpo, aleluia. A segunda coisa, vocês vão precisar também de folhas amargas. A terceira coisa, vocês vão precisar de união e comunhão. Repita comigo: comunhão. Comunhão. Aleluia. E a quarta ordenança que o Senhor fizer para aquele povo, o Senhor vai dizer: olha, vocês vão precisar estar dentro da casa de vocês. O cordeiro vai precisar ser assado. O cordeiro não pode ser cozido, pastor. O cordeiro tem que ser assado. Essa foi a ordem que o Senhor nos deu para aquele povo naquele período na terra de Israel. Aleluia. E a Bíblia vai mencionar ato simbólico naquele período e vai ser sombra para o Novo Testamento. E eu vejo algo interessante, porque Deus, Ele fala: olha, vocês vão ter que ter comunhão, aleluia. O Senhor diz: olha, vocês vão precisar, aleluia, de um cordeiro limpo. O Senhor diz para aquele povo: vocês vão precisar, aleluia, de uma casa. E hoje não é diferente. Olha você aqui dentro da casa do Senhor. Hoje não é diferente. Você precisa ter comunhão. Ah, mas eu conheço alguém que não tem comunhão. Então essa noite é o dia de Deus tocar no teu coração. Porque para participar dessa ceia, primeiro, você tem que ter casa. Segundo, o Cordeiro é o nosso Senhor que já está aqui nessa noite. Aleluia. Terceiro, aleluia, você precisa ter comunhão com o irmão. Porque não é possível você participar da ceia e não ter comunhão com o irmão. É por isso que Paulo, no Novo Testamento, 1 Coríntios capítulo 11, ele vai dizer: olha, avaliai, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Porque todo aquele que bebe, aleluia, ele bebe, aleluia, incorretamente ele bebe para a sua própria condenação. Aleluia. Então o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, é momento de comunhão. E momento de comunhão tem que ter comunhão. Aleluia. Tem que ter união com o irmão. Eu não posso, eu sou proibido, pastor, aleluia, aleluia, participar de uma ceia tão linda, tão gloriosa, tendo um empecilho como meu irmão, tendo algo como meu irmão. Eu não posso, aleluia, participar da ceia, aleluia, fora da casa do Senhor, porque o mesmo Senhor, Ele disse: olha, você precisa ter casa, você precisa ter comunhão e você precisa ter o Cordeiro. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer também de uma quarta coisa que eu disse aqui, mencionei, de folhas amargas. Aleluia. Eu fiquei buscando subsídio nas Escrituras Sagradas. Por que, Senhor? De folhas amargas. Trazendo para os nossos dias, aleluia, porque todas as vezes que nós comer, aleluia, do pão e do cálice, a gente vai se lembrar, porque o Senhor vai dizer lá em Êxodo capítulo 12, que Ele trouxe aquelas ervas amargas, para que todas as vezes que eles participarem da ceia e comerem daquela folha amarga, eles lembrarem da escravidão do Egito. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: aqui não tem folha amarga, mas tem a ceia do Senhor para a tua vida, para todas as vezes que você participar dessa ceia, aleluia, você lembrar da escravidão que Deus te tirou. Eu vou repetir porque eu acho que você não entendeu. Aqui não tem folhas amargas, mas aqui tem casa, aqui tem cordeiro, aqui tem sangue, aleluia. O sangue que te purifica de todo pecado. E todas as vezes que passar um mês e você participar dessa ceia, você vai se lembrar de onde o Senhor Jesus te tirou. Glória a Deus, aleluia. O irmão toma água? Aleluia. Então a palavra, ela vai nos trazer um grande ensinamento. Só que quando a gente entra aqui na palavra, o qual eu li, aleluia, de João, e a palavra vai falar dos últimos momentos do nosso Senhor Jesus Cristo. E falando dos últimos momentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra, obrigado, irmão, Deus abençoe. A palavra, ela vai trazer algo extraordinário, já começando com a última ceia do nosso Senhor. Na última ceia do nosso Senhor, a Bíblia vai falar que nosso Senhor estava diferente. Na última ceia, a Bíblia vai dizer que o semblante do nosso Senhor estava caído. Mais para frente, quando ele entra ali no Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele estava angustiado. Mas voltando para dentro da casa, aleluia, a Bíblia vai falar que o nosso Senhor, pastor, ele estava com seu semblante caído. Porque a ceia, você vai ver em todo o Novo Testamento, Jesus, ele participava apenas com os discípulos. Me pergunte por quê. Tudo isso por quê? Porque, como a irmã que mesmo mencionou, Jesus, ele curava. Jesus, ele fazia e operava milagres. Jesus, ele chegava em todos os lugares.
E ele operava milagres, ele curava, ele ressuscitava. Aleluia. E a Bíblia vai mencionar que Jesus não escolhia pessoas para curar, pastor. Jesus não escolhia pessoas para operar o milagre. Jesus não escolhia pessoas, aleluia, para chegar numa pessoa e falar assim: olha, você é crente, você é isso, você é aquilo. Mas todas das vezes, no meio de nós, a gente às vezes olha para uma pessoa que às vezes é um ímpio e a gente torce o pescoço. Às vezes a gente passa numa casa de uma pessoa que às vezes não é crente, a gente não tem coragem de parar, pastor, e pregar o evangelho para aquela pessoa. Mas Jesus não fazia acepção de pessoas. Jesus, aonde ele chegava, ele curava. Jesus, aonde chegava, ele operava o milagre. Aleluia. Jesus, aonde ele chegava, ele não perguntava: olha, você tem carteirinha da igreja? Você é da Madureira? Você é da Belém? Não. Jesus, ele não fazia acepção de pessoas. Mas infelizmente no nosso meio ainda tem religioso. Infelizmente, pastor, no nosso meio ainda tem pessoas que estão com o pé enraizado na doutrina da onde ele foi chamado. Mas Jesus me trouxe aqui para dizer para você nessa noite: ei, Jesus, aonde ele ia, ele operava milagre. Ele se assentava com pecadores, não para pecar, mas sim para pregar o evangelho. Aleluia, glória a Deus. Jesus, ele era extremamente maravilhoso. É por isso que eu amo os evangelhos de Jesus. É por isso que eu amo as parábolas de Jesus. Porque Jesus, ele ia totalmente ao contrário daquilo que o fariseu daquela época pensava. O religioso, o fariseu pensava de um jeito, Jesus vinha e fazia de outro. Os fariseus falavam: olha, mestre, aquele povo é assim, assim, assado, é sujo. Jesus falava: não importa, aquele povo é o meu povo. Ao ponto, pastor, de Jesus chegar numa mulher Ciro-Fenícia e num homem centurião e falar: olha, eu vejo mais fé em vocês do que no meu povo. Eu vou repetir: ao ponto de Jesus chegar num povo que era pagão, adorava imagens, e Jesus falou assim: olha, eu vejo mais fé em vocês do que no meu povo. Aleluia. Tudo isso porque Jesus estava de saco cheio com aquele povo religioso, aquele povo que se vestia bem, carregava a Bíblia, andava bonito, mas o coração dele estava sujo. Prova na Bíblia, pregador, eu provo. Lucas, capítulo de número 11, a Bíblia vai dizer que de repente aquele povo se levantou contra Jesus, aqueles fariseus e doutores da lei, e disse: mestre, aleluia, bem sabes que você é rabi, aleluia, e você senta na mesa com pecadores, aleluia. Aquele povo começa a atormentar o nosso Senhor Jesus. Jesus então se levanta, pastor, ele se coloca de pé e diz para aquele povo: olha, olhando para vocês, vocês são bonitos. Olhando para vocês, vocês são bem vestidos. Vocês têm uma religião. Aleluia. Olhando para vocês, vocês são exaltados e aplaudidos por essa multidão. Mas o meu Pai, que conhece vocês e som do teu coração, vocês são abominados. Aleluia. Eu vou repetir a fala de Jesus, não minha. Jesus diz: olha, diante dessa multidão que está aqui, vocês são exaltados, vocês são glorificados, mas diante do meu Pai que está no céu e som os vossos corações, vocês são abominados. Aleluia. Louvado, exaltado seja o nome santo do Senhor. Jesus me trouxe aqui nessa noite, não foi para, aleluia, eu falar algo diferente para vocês, porque vocês já conhecem a palavra. Jesus me trouxe aqui nessa noite de Santa Ceia, porque Ele já preparou a mesa. A mesa está posta. Ele diz: ei, talvez essa é a noite de você mudar o teu pensamento. Talvez essa noite de você participar da minha ceia e eu te curar nessa noite. Talvez essa noite, aleluia, eu trouxe meu filho aqui como instrumento para eu colocar a minha palavra no teu coração e você sair daqui diferente. Você sair daqui para perdoar aquela pessoa que precisa ser perdoada. Ah, pregador, mas eu sou certo naquela história. Não tem problema. Um filho de Deus, aleluia, pode estar certo na história, mas você é obrigado a perdoar. Eu vou repetir: você pode estar certa naquela ocasião que aconteceu e você não está conversando com alguém da tua família, você não conversa com o teu vizinho, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: é noite de perdão. É noite de reconcílio. É noite de você entender, aleluia, e você amolecer esse coração endurecido, porque coração endurecido não entra pela porta da cidade de Jerusalém. Coração endurecido, aleluia, não habita, aleluia, e não vai se assentar na mesa com Abraão, Isaac e com Jacó. É por isso que Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: ei, é noite de você entrar em comunhão e é noite de você perdoar. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Nessa última noite, nessa última ceia, a Bíblia vai nos contar, aleluia, os seus últimos momentos, pastor, que Jesus teve com os seus discípulos.
E por que com os discípulos e não com a multidão, pastor? Porque, como eu disse aqui, Jesus não via e não visava pessoas para curar. Jesus não via e não visava e não olhava se a pessoa era isso, congregava numa igreja ou aquilo. Jesus chegava em qualquer pessoa, como aquele cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus não perguntava. Os homens chegaram naquele homem e falaram: para de gritar, porque ele é um rabi, ele não vai olhar naquilo que você está gritando. Jesus, pelo contrário, manda chamar. Aleluia. O que queres que eu te faça? Jesus está com a camisa posta nessa noite e dizendo para você: filho, o que queres que eu te faça? Jesus, ele não olhava a acepção de pessoas para curar. Jesus, ele andava em Jerusalém, além do Jordão, na Galileia, em Decápolis, em todos os lugares. Jesus operava o milagre. Aleluia. Mas para participar da ceia, pastor, aí era diferente. Aleluia. Jesus, ele operava todos esses milagres. Ele não via as pessoas, mas no momento da mesa, aleluia, era com João, com Tiago, aleluia, com Judas, com Mateus, com seus discípulos. Por quê? Porque para operar milagres, Jesus operava milagres, curava e fazia, pregava a tua palavra para qualquer um, mas a ceia do Senhor era para os filhos. Aleluia. Você não deu glória a Deus porque você não entendeu. Talvez você ainda não entendeu que você é um filho e tem essa oportunidade privilegiada. Você tem uma oportunidade nessa noite privilegiada de ser um filho, aleluia, e estar na casa do Senhor. E todas as vezes que Jesus participava da ceia, você não vai ver Jesus participando da ceia com uma grande multidão, não. Era sempre com aqueles mesmos discípulos. Porque, aleluia, para participar da ceia tem que ser chamado de filho. Aleluia. E nesses últimos momentos, Jesus se assenta com a mesa, só que o semblante de Jesus agora está diferente. E eu começo a pregar essa mensagem. Nesse momento, o semblante de Jesus está caído. A Bíblia vai mencionar, irmão, aqui o nosso Senhor canta um último hino. Só que a Bíblia não fala qual hino era esse, pastor. A Bíblia fala que o nosso Senhor cantou um último hino. Aleluia. E lá em Lucas capítulo 22, no versículo 15, ele vai lançar a palavra dizendo: olha, como eu ansiei participar dessa última ceia convosco. Aleluia. Como o nosso Senhor dizendo para eles: pastor, como eu ansiar, aleluia, como eu ansiei participar dessa ceia conosco. Jesus está aqui nessa noite dizendo para você: foi 30 dias de luta, foi 30 dias de Satanás querendo parar a tua vida, foi 30 dias Satanás dizendo para você: olha, você errou, aleluia, você é fraco, aleluia, porque nós erramos mesmo. Aqui não tem nenhum semideus, pastor, nós somos fracos, nós somos imperfeitos, aleluia, nós pecamos, nós erramos, aleluia, mas todas as vezes que nós pecamos, Jesus vem como um advogado, aleluia, aleluia. O Senhor se coloca diante de pé no trono, aleluia, e coloca a mão e tapa a boca de Satanás para dizer para você: não tem problema, filho, você errou, mas você agora é meu filho, aleluia, e eu te justifico. Então Jesus, aleluia, ele tem esse poder de ser o nosso advogado, como está lá em 1 João capítulo de número 2. Ele é nosso advogado fiel. Filhinhos, a advertência é essa: não pequeis, mas se caso pecar, aleluia, fica tranquilo, porque vocês têm um advogado fiel para convosco. Quem é? Jesus Cristo justo. E nessa última ceia, os discípulos estavam, aleluia, constrangidos, porque ele não sabia que Jesus sempre na ceia era feliz, mas nesse momento Jesus estava angustiado. E o nosso Senhor, ele não suportou, ele lançou da palavra, pastor, ele disse: um de vós há de me trair, aleluia. E os discípulos começaram a se questionar, aleluia, porque os discípulos, eles eram crentes, é por isso que eles estavam ali, aleluia, na mesa com Jesus. Mas eles começaram a se questionar: será eu, mestre? Pedro: será eu, mestre? Tiago leva para o lado e fala: será eu, mestre? Aleluia, porque eles eram crentes, aleluia. Será que fosse no nosso dia nós ia falar: será eu, mestre? Ou será que nós ia ficar pensando: será que é o fulano de tal? Será que é aquele ali, aleluia? Será que é aquele irmãozinho que caiu? Será que é aquela irmã, aleluia, que eu peguei aquele dia, aleluia? Porque nossos dias é desse jeito, aleluia. Nós temos mania de falar e julgar o próximo, mas os discípulos não. Os discípulos eram crentes, eles se examinavam, porque eles entendiam aquilo que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 11: examinai, pois, o homem a si mesmo. Aleluia. Nós temos que se examinar, não examinar a vida do próximo. Jesus me trouxe aqui, aleluia, para cravar essa palavra no teu coração. Para de examinar a vida, aleluia, do próximo.
Faz o contrário, ora pela vida dele. Pega na mão dele, como Jesus fez com Pedro quando ele afundou. Disse para Pedro, homem de pouca fé, aleluia. Mas Jesus tomou ele pela mão direita. Faça isso, ora pela vida daquela pessoa que está fraca na fé. Aleluia, porque nós temos esse costume. Quando a gente fica sabendo de uma fofoca, de algo que aconteceu, a gente tem o costume de ir lá, ficou sabendo daquilo? Ficou sabendo do fulano? Fulano caiu. Parece que a gente está torcendo para que aquele homem não volta. Aleluia, mas Jesus me trouxe aqui nessa noite. Ei, quando você ficar sabendo de qualquer notícia ruim dessa, quem se alegra não é, aleluia, Deus. Entenda de uma vez por todas, quem se alegra numa desgraça dessa é Satanás. Mas Jesus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você, ei, quando você ficar sabendo de qualquer coisa, aleluia, não fica feliz, não fofoca, não alimenta a fofoca, aleluia, vira para que essa pessoa que trouxe essa notícia para você e diga para ele, ei, vamos orar para aquela pessoa. Oh, glória a Deus, Jesus está aqui na casa. Vamos orar para aquele irmãozinho que está fraco na fé. Vamos orar para que Jesus levante e que ele se reconcilie de volta na presença de Deus, aleluia. Jesus está aqui na casa. Você pode glorificar o nome do Senhor. Hoje eu vou partir para o encerramento. Quando, irmão Armando, Jesus sentou naquela última ceia que ele participou com seus discípulos, Jesus disse, um dentre vós é o que vai me trair. E os discípulos se perguntaram, será eu, mestre, será eu? Pedro, a Bíblia vai dizer, como eu li aqui no Evangelho de João, Pedro começou a perguntar, porque Pedro, ele sabia que Jesus não ia falar para ele, porque Pedro, ele era muito próximo de Jesus, mas Pedro tinha o seu lado colérico, explosivo. Pedro falava demais, e ele sabendo, aleluia, que Jesus não ia falar para ele, o que ele faz? Ele pergunta para João. A Bíblia vai dizer que ele volta para João e diz, ei João, ei, a Bíblia vai dizer que ele faz um sinal, ei João, pergunta aí, porque você é o filho amado de Jesus, aleluia. Ele pergunta para João, olha só, Pedro anda, a igreja foi confiada de Atos dos Apóstolos a Pedro, mas ele sabia que Jesus não ia falar para ele, aleluia. Quando às vezes tem muitos de nós, Pedro no meio da igreja, aleluia, que a gente talvez está na caminhada da fé, mas Jesus não tem intimidade para falar alguma coisa com nós. É por isso que às vezes ele levanta um profeta no meio da igreja para falar com você, aleluia. Talvez você é um Pedro, eu não sei, mas talvez você nessa noite possa ser um João, que deita, aleluia, sua cabeça no peito de Jesus, e Jesus tem confiança de falar para você, aleluia, as coisas divinas para você. Aleluia. Então, Pedro pergunta para João, e João fala, mestre, a Bíblia vai dizer que ele deita o seu peito, aleluia, a sua cabeça no peito de Jesus, e pergunta, mestre, quem será esse que vai te trair? E a Bíblia vai dizer que Jesus então o suporta, pastor, e fala, aquele que eu colocar um bocado de pão na mesa, molhado, é esse que vai me trair. Aleluia. Jesus, veja que ele não falou quem era a pessoa. Veja, pastor, que Jesus não falou, olha, é Judas Iscariotes. Não. Sabe por quê? Porque Jesus ainda estava dando tempo para Judas se reconciliar. Jesus ainda estava dando tempo para que Judas voltasse, aleluia, para a mesa do pão, pastor. O amor de Jesus é diferente. O amor de Jesus não é como o nosso. Porque se fosse nós, aleluia, nós ia falar assim, vai embora daqui, Judas. Você não vai trair o meu Salvador. Olha o amor de Jesus. Jesus estava dando tempo, porque em seu coração, aleluia, Jesus estava dando tempo para que Judas se reconciliasse. Jesus estava dando tempo, aleluia. Mas mesmo Jesus dando tempo, Judas estava ali de corpo físico, aleluia. Mas a tua alma, pastor, não estava mais ali. Judas, aleluia, estava ali de corpo presente, mas o seu coração e o seu pensamento já estavam longe. Aleluia. Judas estava ali de corpo presente, aleluia, mas o teu pensamento e o teu coração já estavam nas 30 moedas de prata. Quando às vezes, eu não sei se tem alguém aqui assim nessa noite, que você está aqui de corpo presente, mas o seu coração e o seu pensamento está lá em outro lugar. Aleluia. Espera em Deus que não esteja ninguém aqui desse jeito nesta noite. Judas estava ali de corpo presente, é por isso que ele lançou a mão, aleluia, daquele bocado de pão molhado. Porque imagine você, pastor, quem em sã consciência andou 3 anos e meio ao lado de Jesus, viu Jesus operar milagres. Judas foi testemunha de Jesus em tudo que Jesus fez, tudo que Jesus operou. Quem era capaz, irmã,
De Jesus falar assim: o traidor, aquele que vai me trair, é o que vai pegar um bocado de pão. Ninguém ia fazer isso, mas Judas fez. Tudo porque Judas estava ali de corpo presente, mas o seu coração e o seu pensamento já estavam longe. Aleluia. E quantas vezes a gente, pastor, por tanto motivo, às vezes o comodismo, às vezes a frequência, porque o comodismo é um perigo na vida do cristão, a gente se torna, deixa de ser cristão genuíno, perde a sensibilidade, e a gente deixa de ser cristão e a gente se torna um religioso. Porque o religioso é assim, ele vem para a igreja para falar que ele tem uma religião, ele está todo dia marcando presença na igreja para falar que eu tenho uma religião, para mostrar para os seus parentes que você é crente. Ele está aqui de corpo presente, mas o teu pensamento, o teu coração está lá. O que ele vai fazer depois do culto? Ele está olhando no relógio, falando: esse pregador está demorando demais, eu quero ir embora. Ele está, aleluia, com o seu pensamento lá na novela que vai passar na Rede Globo. Mas você não, você está aqui nessa noite, porque o teu pensamento, o teu coração, aleluia, está aqui na presença de Deus. Você pode levantar a mão e glorificar o nome desse Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh Jesus, o Senhor é fiel. Você está aqui nessa noite, aleluia, porque você entendeu e entende que você precisa a cada 30 dias estar aqui, porque você entende que eu e você somos falhos, imperfeitos. Aleluia, nós somos merecedores da graça do Eterno. Aleluia, porque aleluia, Jesus nos chamou como filhos, como ninguém mais queria você, como mais nenhum parente da tua casa olhava para você como um indigno, como um puro. A tua mãe te maldizia, o teu pai falava que você não prestava, mas veio Galileu e bradou na tua vida. Veio Nazareno, aleluia, e entrou na tua história. Veio Nazareno, aleluia. Oh Jesus, como foi mencionado aqui em Isaías 53, ele não tinha formosura, como o irmão mencionou aqui, para que ninguém o desejasse. Aleluia, como um cordeiro ele foi no matadouro, aleluia, e todos os nossos pecados, aleluia, a nossa paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados, aleluia. Jesus te curou e está te curando nessa noite. É por isso que você saiu da tua casa, do conforto do teu lar. Eu não sei quantos km você andou para chegar até aqui nessa noite, mas o Jesus Cristo de Nazaré está purificando você nessa noite. O Jesus Cristo, aleluia, que te deu uma segunda chance, está aqui nessa noite para dizer para você: ei, tem lugar na mesa. Oh, aleluia, tem lugar na mesa. Tem lugar na mesa. Jesus está passeando aqui nessa noite. Eu não sei se você ainda tem sensibilidade, aleluia, como o apóstolo João. Eu não sei se você ainda tem sensibilidade, aleluia, no Evangelho. Eu não sei se o tempo que você tem de crente, aleluia, deixou você, aleluia, sem ter sensibilidade de você sentir que Jesus está aqui passeando nessa noite. Mas eu te convido nessa noite a voltar a ter a sensibilidade, aleluia, e entender que às vezes a tua promessa está pertinho e Jesus está aqui nessa noite para te dizer: ei, eu quero uma intimidade com você de volta. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus está aqui, eu estou sentindo a presença dele. Aleluia, glória a Deus. Judas então toma aquele pão, aleluia. E os discípulos então ficam perplexos, mas eles não sabem do que haveria de vir. É por isso que os discípulos dizem: mestre. E o próprio apóstolo Pedro, lá em Mateus capítulo 23, versículo de número 14 em diante, Jesus diz: eis que o Filho do Homem está perto de ser entregue nas mãos dos pecadores. Pedro então se volta para Jesus, se coloca diante dele e fala assim: mestre, você não vai para Jerusalém. O próprio Pedro queria impedir o nosso mestre, pastor, de ir para a cruz, aleluia, para salvar o próprio Pedro, aleluia. Oh, Jesus é maravilhoso, mas Jesus já tinha uma missão, e a missão dele era para aquela cruz do Calvário, como está escrito em João 3,16: porque o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho naquela cruz, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi o sangue dele que foi vertido lá na cruz do Calvário, aleluia, para que você estivesse aqui nessa noite participando dessas. Glória a Deus, aleluia. Jesus então sai daquele lugar onde eles estavam, angustiado, e a Bíblia vai dizer no Evangelho que sai todos os discípulos junto com Jesus, e Jesus diz: eis que eu quero orar.
Jesus então vai para aquele lugar de oração que ele sempre ia em Jerusalém, chamado Getsemane. Só que quando o nosso Senhor Jesus vai, pastor, a Bíblia vai dizer num evangelho que Jesus saiu com 12 no evangelho de Lucas. Só que no evangelho de Marcos vai dizer que só 3 chegou junto com ele: Pedro, Tiago e João. Como sempre, Pedro, Tiago e João. Vai curar a filha de Jairo? Pedro, Tiago e João. Vai no monte da transfiguração, aleluia, vê Moisés e Elias? Pedro, Tiago e João. Sabe por quê? Porque na caminhada de Deus é assim. Às vezes tem muitos do teu lado, mas só o que tem intimidade vai andar mais perto de Jesus. Só aqueles que têm mais intimidade, aleluia, vai ver coisas sobrenaturais, como eles viram no Monte Tabor, no Monte da Transfiguração, aleluia. Moisés e Elias ali, ao ponto de Pedro falou assim: mestre, vamos armar tendas aqui nesse lugar, aleluia. Na caminhada da fé, assim, muitos vão andar do nosso lado, aleluia, mas poucos vai ver coisas sobrenaturais. É por isso que às vezes você está na igreja, aleluia, e você não tem sensibilidade, não consegue, aleluia, entender o que Deus opera naquele irmãozinho que está do teu lado. Ele está passando prova, mas está glorificando. Ele está passando luta, pastor, mas está glorificando. Talvez você olhe para ele e fale assim: como que pode? Esse irmão está passando luta e está glorificando a Deus. Ele está passando prova e está glorificando a Deus. É porque ele é igual Pedro, Tiago e João, aleluia, sabe que vai passar por prova, sabe que vai passar por luta, mas ele tem intimidade e ele quer algo mais profundo com Jesus. Eu não sei se você é um desses, aleluia. Então levanta a mão para cima para glorificar o nome de Jesus, porque ele está aqui nessa noite e ele está aqui dizendo para você: ei, tem mesa pronta para você. Aleluia. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite. Aleluia. O Eterno está passeando aqui nessa noite. E se você ainda tem sensibilidade, e se você ainda precisa ser curado nessa noite, se você ainda tem algo para entregar para Jesus, a noite é essa. A mesa está posta. Jesus está aqui presente. Aleluia, mas pregador, eu não consigo sentir esse Jesus. É porque você não tem mais sensibilidade. Mas eu convido você a voltar, aleluia, nos tempos da tua mocidade, quando você teve um encontro com Jesus, no primeiro amor, aleluia. Jesus está dizendo para você: volta no primeiro amor nessa noite, porque eu quero fazer ainda algo extraordinário na tua vida. Não é tempo de parar, é tempo de prosseguir. Assim diz o Senhor para a tua vida. Aleluia. Aleluia. E quando Jesus, então, eu já estou para finalizar, chega no Getsemane para orar, a Bíblia vai dizer, pastor, e tendo Jesus chegado no Getsemane, aleluia, Jesus para, de repente, vira para os discípulos e diz para ele: ficai-vos aqui e vigiai. A Bíblia diz então que os discípulos oraram para Jesus e o próprio Jesus fala em seu coração e abre a boca e fala para aqueles homens: eis que estou angustiado até a morte. Aleluia. Glória a Deus. Olha para cá que eu já vou finalizar. O nosso mestre, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Jesus entra naquele lugar, naquele jardim. Ele já sabia o que ia passar por ele, pastor. Por isso que ele disse: o meu coração está angustiado até a morte, ficai-vos aqui e vigiar. Por quê? Ele sabia que ele precisava entrar sozinho. Ele sabia, aleluia, que ele precisava, aleluia, entrar sozinho naquele jardim, aleluia. Tem coisas na nossa vida, irmãos, que não vai ter mais ninguém na nossa vida. É você e Deus. Tem momentos na sua caminhada, na minha caminhada, que não vai ter pessoas para entrar naquele jardim. Aquele jardim é só entre você e Deus. Aleluia. E Jesus, então, a Bíblia vai dizer que Jesus, caminhando para frente, ele se prostra em terra. Aleluia. Jesus dobra o teu joelho porque ele não aguenta, pastor. Ele não suporta, porque o peso do meu pecado, o peso do seu pecado estava sobre ele. O peso do pecado da humanidade estava sobre os ombros do meu Senhor. Aleluia. A Bíblia vai dizer que Jesus, se prostrando em terra, aleluia, começou a orar. E ele disse da boca dele, dá um brado, ele diz: Abba, Pai, todas as coisas que são possíveis, afasta-te de mim esse cálice. Jesus estava suportando o meu e o teu pecado. Aleluia. Por um momento Jesus quis desistir, porque ele era 100% homem e também 100% Deus. Só que o lado humano dele aflorou. E o nosso Senhor disse: joelho, Abba, Pai, para o Pai dele. Todas as coisas são possíveis.
afasta-te de mim esse caso. Ou seja, Jesus diz: tira de mim o que eu vou passar ali na frente. Mas a Bíblia vai dizer, vírgula, ou seja, Jesus respirou e pensou, e ele disse: Senhor, meu Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Eu vou repetir para você entender. O nosso Senhor, quando se prostrou de joelhos, aleluia, Ele não aguentou porque Ele viu você, Ele viu o teu pecado, Ele viu o meu pecado, Ele viu o pecado da humanidade. Ele falou: eu não vou suportar. A Bíblia diz que o nosso Senhor, aleluia, transpirou gotas de sangue, aleluia. E a medicina mostra e diz, aleluia, por muitos deles ser ateu, que é impossível o homem transpirar. Para o homem transpirar gotas de sangue no poro da sua pele, ele precisa estar com a sua pressão elevada a 36, elevada a 12. Nenhum homem suportaria isso, mas o nosso Senhor, por Ele ser Deus também, Ele suportou. Por mim e por você, Ele suportou. Só que quando ele se prostra de joelho, ele vê que o peso era demais. Aí ele pensa em desistir, mas na vírgula do texto foi aonde ele pensou, pastor. Na vírgula do texto, olha para cá, foi onde ele olhou para a tua vida. Na vírgula do texto foi quando ele não olhou só até a cruz, tudo que ele ia passar, irmã. Quando na vírgula do texto ele olhou além da cruz. Aleluia. E além da cruz, meu irmão, ele viu você. Além da cruz ele viu eu. Além da cruz ele viu você caminhando torto, agarrado na mão do Satanás. Então ele diz para o próprio Pai, ele falou assim: não, Satanás não vai vencer essa batalha. Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feito a tua vontade. Aleluia. Jesus está aqui nessa noite, aleluia. O nosso Jesus viu o meu e o teu pecado. É por isso que Satanás não se suporta. É por isso que o crente, a vida do crente não tem nada fácil. É na luta todo dia, pastor. É prova, porque Satanás odeia a gente. Ele tenta, mas ele sabe que ele não vai conseguir matar, mas ele tenta tirar a gente do foco. Porque ele sabendo, irmão, que ele tirando a gente do foco, a gente vai pecar diante de Deus, a gente vai blasfemar diante de Deus. Você erra na segunda-feira, você erra na quarta, você erra na quinta, você erra na sexta, aleluia. E Deus está te olhando sentado no trono, aleluia. E você vai errando, aleluia. E Satanás pensando e falando com seus demônios: ei, eu vou pegar ele, eu vou matar ele, nós vamos vencer, nós vamos pegar a vida daquele crente, aleluia. Nós vamos conseguir a vida daquele crente, aleluia. E você vai errando. Só que quando chega no domingo, aleluia, algo vai te dando uma força. O Espírito Santo de Deus vai entrando na tua vida, vai te dando uma força. E de repente você vira para alguém da tua casa e diz assim: eu preciso do culto nessa noite, aleluia. E Satanás fala: hoje ele não vai para o culto, hoje eu vou matar ele para ele não alcançar. Mas aí de repente Deus se coloca de pé no trono. E ele olha para a tua vida, e ele com as tuas mãos ele te protege, aleluia. Quando você chega no culto, às vezes você chega arrastado, às vezes, irmão, a gente nem chega, nem sabe como que a gente chega aqui. Talvez você está aqui nessa noite, aleluia, eu nem sei de que jeito está o seu coração, eu nem sei qual é o pensamento que você está aí pensando. Talvez você entrou nessa noite com uma angústia profunda no teu coração. Talvez durante a semana você falou: Senhor, eu vou largar tudo, eu não aguento mais essa vida, eu quero desistir, aleluia, eu não aguento mais. Mas Jesus te trouxe aqui nesta noite para dizer para você: não é tempo de parar, é tempo de conseguir, aleluia, é tempo de continuar. Porque eu ainda sou da tua vida, eu sou ainda o Deus da tua história. Foi eu que te salvei. Veja o que eu passei para você chegar aqui nessa noite. Foi eu que te remi, aleluia. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Se coloca de pé nessa noite. Jesus está aqui. Aleluia. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus então vai para a cruz. Antes de chegar na cruz, Jesus é julgado. Um julgamento, eu já vou finalizar, totalmente injusto. Jesus vai para a casa
de Caifás, vai para a casa de Pilatos para Anás, que era parente de Caifás. Todos eles queriam condenar Jesus. Cuspiram na cara do meu Senhor. Bateram na cara do nosso Senhor. Aleluia. Pilatos, ele não queria condenar aquele homem, porque sabia que Jesus era justo. E a Bíblia diz que na noite, pastor, Pilatos procura todos os livros que ele tinha para ver como que ele poderia fazer algo para absolver o nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Mas mesmo assim não teve jeito. A mulher de Pilatos, Cláudia, procurou ele na noite e falou assim: marido, não condena esse homem, porque nessa noite o Deus de Israel me visitou em sonho e disse que esse homem, o sangue dele é um sangue justo, aleluia, é o sangue que te purificou de todo pecado. Mas mesmo assim não teve jeito. Aquele povo estava inflamado pelo ódio. Colocaram ele diante de Barrabás. Resumindo a história, gritaram: solte Barrabás. Então levaram nosso Senhor para a cela. E a Bíblia diz que ele tomou vários açoites. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso. E Jesus tomou vários açoites com um chicote chamado Alzorraque. Era um chicote construído pelos assírios e foi imitado, pastor, pelos romanos. Era um chicote que ele tinha uma vara de pau com 7 lanças de carneiro na ponta, com osso de carneiro, 7 lanças de couro na ponta das lanças, aleluia, na ponta do fragmento que tinha ali da lança de couro, tinha fragmento de osso de carneiro com limalha de ferro. Tudo aquilo para executar as pessoas, para flagelar as pessoas e flagelar o nosso Senhor, chicotear o nosso Senhor. A Bíblia diz que ele tomou, aleluia, vários açoites, aleluia, ao ponto de dar fratura exposta na costa do nosso Senhor. Nosso Senhor não resistiu, caiu. E dali ele vai para o Gólgota. Do Gólgota colocaram uma cruz, na verdade uma haste, uma cruz que mal ele poderia suportar. É por isso que ele cai, porque ele já tinha perdido muito sangue e Jesus estava fraco, pastor. E ele caiu, e a Bíblia diz que um homem chamado Simão, o sirineu, vai lá e ajuda o nosso Senhor. Mas ele foi humilhado, ele foi flagelado. Aleluia. E aqui eu quero finalizar com algo que não está na Bíblia, mas a gente sabe, dentro do contexto histórico, pastor, eu finalizo. A Bíblia vai dizer que um centurião perfurou Jesus quando ele já estava na cruz com uma lança. Ele perfurou Jesus pela lateral com uma lança. Já não bastava tudo que nosso Senhor sofreu. Aquele centurião pegou a lança e perfurou nosso Senhor ao ponto de sair água, porque já não tinha mais sangue, pastor, para sair. Aleluia. E Jesus então pede água. E eles, para humilhar o nosso Senhor, aleluia, e aqui vai um ensinamento, eles pegam uma esponja, aleluia, e molha aquela esponja e coloca, esfrega na boca do nosso Senhor Jesus. Mas não vai pensando que foi misericórdia não, irmãos. Aquela esponja, pastor, segundo o contexto da época, eles usavam para limpar suas partes íntimas. No contexto de Jerusalém, daquele período, eles não tinham banheiro, tinha um rio que passava, um córrego que passava no meio da cidade, e ali tinha um banheiro público, onde eles se assentavam, e ali onde eles se assentavam, deixavam esponjas, e eles faziam a sua necessidade, e a água levava a sua necessidade, e com aquela esponja, eles limpavam suas partes íntimas. Foi com aquela esponja que esfregaram a boca do meu Senhor, do seu Senhor. Foi com aquela esponja, para humilhar o nosso Senhor, que furaram aquela lança, que furaram ele, e a esponja que passaram na boca dele, para vocês entenderem nessa noite. E muitas das vezes parar de reclamar por pouca coisa, parar de murmurar por pouca coisa. Às vezes o pastor tem que ficar se humilhando para o irmão fazer isso, para o irmão ajudar a pastora naquilo, para limpar o templo, aleluia. Veja tudo, pastor, o que o meu Jesus e o seu Jesus passou para você estar aqui nessa noite, aleluia. Jesus está na casa. Alamasse, ele suportou tudo isso por você. Mas aqui eu finalizo. Satanás pensou que iria vencer. Então ele chega diante de Jesus na cruz, aleluia.
E diante de Jesus na cruz, naquela cruz, pastor, a Bíblia vai dizer, aleluia, que o Senhor entregou ao Pai o teu Espírito e disse: tetelestai, aleluia, está consumado, aleluia. Mas Satanás perdeu aquela batalha, por mim e por você que está aqui nessa noite. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52 em diante, vai dizer que Paulo estava pregando numa igreja e de repente ele vê quem? A morte na porta da igreja. E o texto vai dizer claramente que quando Paulo vê, aleluia, ele pregando para a igreja de Corinto, ele vê a morte, ele vai trazer um ensinamento dizendo que ele viu a morte e diz: ó morte, aonde está o seu aguilhão, morte? Grande foi a batalha travada na cruz, mas a vitória foi de Jesus Cristo de Nazaré. A morte estava com o aguilhão quebrado, aleluia, porque o nosso Senhor, aleluia, foi vencedor na cruz do Calvário. Ele morreu, sim, mas aquelas tumbas não aguentou segurar o meu Senhor por 3 dias. E daquela tumba ele ressuscitou, e ele está vivo, aleluia, para todo sempre, aleluia. E ele está aqui nessa noite, aleluia. E antes de entregar para você, pastor, eu quero entregar o microfone, mas rapidamente eu quero orar para uma pessoa que o Senhor queimou no meu coração, aleluia, que está aqui nessa noite, que entrou nessa porta para dentro e está pensando em desistir, está passando uma prova na vida, uma luta, está pensando, aleluia, em entregar tudo, está pensando em parar. É por isso que Jesus me trouxe essa mensagem para a tua vida. Jesus diz: tudo que eu passei, filho, tudo que eu passei, filha, foi por você. Tá difícil? Tá, mas aguenta só mais um pouquinho. Eu quero orar pela sua vida rapidamente, porque o pastor tem a cerimônia aqui para fazer, que é a Santa Ceia. Quer vir aqui na frente rapidamente? Eu quero orar pela tua vida nessa causa, e Jesus vai te dar força para você continuar. Tem alguém para vir aqui nessa noite que a palavra falou com você, que talvez você queira uma oração da parte do Senhor? Eu não vou me delongar. Tem alguém que precisa de uma oração? Quer vir aqui? Aleluia. Quero orar rapidamente, que o tempo é curto. Se Deus falou com você nessa palavra e você entendeu tudo que Jesus fez pela tua vida, eu quero orar pela tua vida nessa noite. Aleluia. Ah, pecador, mas eu já sou crente. Mas crente que precisa de oração, crente que precisa de luta. Aleluia. Jesus está aqui nessa casa. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh Deus eterno. Jesus está dizendo: pastor, aguenta mais um pouquinho. Não tem sido fácil, eu sei, mas eu sou contigo. Aleluia. Apocalipse diz que naquele grande dia eu enxugarei do teu rosto todas as lágrimas. Aleluia. E eis que as coisas serão passadas na tua vida. Oh, aleluia. Jesus está aqui nessa noite para nos fazer pessoas melhores. Mas eu sou crente, mas para fazer de nós pessoas melhores. Aleluia. Irmã Nadir, não desista de orar. Jesus é na tua vida. Curva a sua cabeça que eu quero orar. Senhor Deus, aqui estão essas pessoas que vieram aqui na frente, Jesus. Aleluia. Eu creio no teu poder, Senhor. Eu creio no teu sangue que purifica. Purifica os teus filhos, Jesus. Aleluia. Eu quero orar por essas pessoas nessa noite, Jesus, para que o Senhor dê força para elas, para que o Senhor renova as forças delas, Jesus. Aleluia. Oh Deus, renova as forças, Jesus, nesta noite. Guarda a vida das tuas filhas, Senhor, das tuas servas, do teu filho, Jesus. Guia os passos deles, Senhor. Aleluia. Renova, Senhor, de uma forma sobrenatural. Visita também a descendência, Senhor. Converte os corações. Guarda, Senhor, os filhos, os netos. Protege, Senhor, toda a casa. Oh, Jesus, eu sinto a tua presença aqui nesta noite, Jesus. Abençoa a tua filha, a tua serva, Jesus. Traz, Senhor, papai querido, uma cura física também, Jesus. Oh Deus, aleluia. Eu sinto a tua presença. Cobre ela com teu sangue, Jesus, nessa noite. Alcança na massa, minha manabalachara. Guarda eles com grande poder, Jesus. Eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, o teu filho. O mundo inteiro
possível para fazermos, vamos fazer rapidamente. E eu já sabia que Deus ia fazer isso nessa noite, eu entendi isso, falei para ele, eu vou te dar uma hora. Ele falou, não sabia. Deus ia agradar nas terras através dele. Mas os irmãos têm um pouquinho de paciência, mas nós estamos, foi Deus. Convido os irmãos para juntos lermos em Coríntios, 1 Coríntios 11, é um tema que nós temos da nossa Santa Ceia. Eu vou ler o primeiro versículo, os irmãos, toda a igreja lê do 24 em diante, do segundo versículo em diante. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão e dando graça. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos